Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu estava cinza Detroit, carregado de nuvens baixas, como se o próprio céu estivesse se curvando sob o peso do desespero invernal. O vento gelado soprava entre os prédios, assobiando pelos becos vazios, e cortava a pele como uma lâmina fina, insensível à dor dos transeuntes. Cada rajada parecia querer arrancar os últimos resquícios de calor do corpo. E no entanto, neste frio de fevereiro, Graça Turner, 35, caminhava com passos determinados, quase automáticos, arrastando duas figuras pequenas e agasalhadas atrás de si. Ela segurou Emília e Chloe pela mão, seus tesouros, sua força, sua razão para seguir em frente. As bochechas de Emily, de 8 anos, estavam coradas e rachadas, apesar do cachecol de tricô que Grace fizera para ela com um suéter velho. Ela arrastava os pés levemente, cansada de uma noite sem aquecimento. Ao lado dela, Chloe, de 5 anos, agarrava firmemente contra o peito um pequeno ursinho de pelúcia desbotado, sem um olho. Era tudo que lhe restava do pai. Ela se recusava a se separar dele, nem mesmo para dormir. O pelo de Grace, antes preto, tornara-se cinza com o cansaço e o tempo. Fino demais para o inverno rigoroso. Ela sentia o vento penetrando sob suas roupas, gelando seus braços, penetrando em seus ossos. Mas não reclamava. Há muito tempo aprenderá a ignorar a própria dor. No bolso interno, ela havia colocado sua última $7,50. Era tudo que ela tinha. Nenhum cartão de crédito, nenhuma poupança, nenhum vale-auxílio. Apenas uma nota magra e amassada e algumas moedas gastas. Ela esperava que fosse o suficiente para comprar uma baguete, talvez algo para as meninas. Não para si mesma. Seu estômago estava vazio desde ontem, mas não importava. Nada mais importava. Nem mesmo a sua própria fome. Desde a morte repentina de seu marido Daniel 3 anos antes, uma operária da construção civil que havia caído de um andaime desprotegido, Grace enfrentará sozinha as tempestades da vida. Daniel era tudo para ela, seu amor, seu pilar de força, seu sonho para o futuro. Ele não tinha seguro de vida nem herança para deixar, apenas uma esposa amorosa e 2 filhinhas que sempre o esperavam na janela em vão. Desde aquele dia trágico, Grace não teve um único dia de descanso. Ela improvisou como mãe, pai, cuidadora, protetora e guerreira silenciosa. Levantava-se às 4h30. Caminhava até o ponto de ônibus e atravessava a cidade para limpar o chão polido de torres de escritórios de luxo enquanto os poderosos ainda dormiam. Depois passou a trabalhar como faxineira em hotéis do centro da cidade e, em seguida, a passar camisas para famílias ricas que a chamavam pelo primeiro nome, mas não sabiam nada sobre ela. Cada dia era uma luta contra o tempo, contra o frio, contra o cansaço. Mas, sobretudo, contra essa pobreza insidiosa que não gritava, que não batia, mas que corroía uma pobreza silenciosa e constante. Como uma sombra fiel agarrada aos seus calcanhares. Ainda está lá, ainda pesado. Naquela manhã, sua geladeira estava quase vazia. Havia apenas um pouco de leite, um pouco de manteiga raspada do fundo de um pote no dia anterior e 3 fatias de pão amanhecido. As meninas haviam compartilhado uma tigela de leite morno diluído em água. E era só isso. Nada de cereal. Nada de geleia. Apenas a promessa de um estômago roncando. E no entanto, apesar desta miséria diária, Grace manteve a cabeça erguida não por orgulho, mas por necessidade. Ela não queria que suas filhas crescessem na vergonha. Queria ensiná-las que mesmo sem recursos, era possível caminhar com dignidade, falar com gentileza e sonhar sem tremer. Mas naquela manhã, algo dentro dela havia mudado. Um instinto. Um cansaço que não era mais apenas físico, mas espiritual. Ela não queria mais sobreviver. Queria um momento de descanso. Um simples momento de paz e calor para suas filhas. Então ela decidiu ousar. Só uma vez. No 6 e Avenida aos pés de um edifício de vidro e aço que refletia as nuvens cinzentas da manhã, erguia-se uma pequena loja com uma aparência singular, quase atemporal. Entre as fachadas frias e modernas do distrito comercial destacava-se o Pão Dourado, escrito em letras cursivas douradas em uma placa de madeira envernizada. Parecia saído de outro mundo. Era meses que Graça Turner passou. Toda vez que levava as filhas ao parque municipal, ou voltava da limpeza, seus olhos instintivamente pousavam na frente. E todas as vezes ela simplesmente olhava, como se olhasse para um sonho inatingível. As janelas brilhavam com doces perfeitamente alinhados, croissants crocantes com manteiga, brioches trançados com açúcar perolado, pães rústicos dourados.
Tortas de maçã brilhantes com cobertura e, bem no fundo, uma fileira de baguetes com uma crosta leve e crocante, dispostas como obras de arte. Grace nunca ousara entrar. Chique demais. Caro demais. Longe demais da sua realidade. O tipo de lugar onde você imediatamente sente que não tem os códigos, a roupa ou o dinheiro necessários para se sentir parte daquele lugar. Mas naquela manhã, algo dentro dela cedeu. Ou talvez fosse algo dentro dela que as leva. A fome nos olhos das filhas. O frio que se recusava a deixá-las. O silêncio de seus estômagos naquela manhã. Então, apesar da vergonha que espreitava em sua garganta, ela empurrou a porta. Um pequeno e discreto sino soou. O ar quente da padaria os envolveu imediatamente, carregado com um aroma reconfortante de pão fresco, baunilha e chocolate derretido. Um verdadeiro casulo, onde o mundo exterior parecia não existir mais. Emília levantou a cabeça boquiaberta, maravilhada com os doces coloridos atrás das janelas. Chloe, abraçando seu urso, aproximou-se de sua mãe como se quisesse ter certeza de que era real. Grace, por outro lado, sentiu como se tivesse entrado em um lugar proibido. Instintivamente olhou para baixo, envergonhada por suas botas molhadas, seus dedos congelados, suas roupas gastas. O contraste entre ela e os clientes de ternos bem cortados, as mulheres com bolsas de couro e os estudantes absortos em seus laptops era impressionante. Atrás, perto da grande janela saliente, um homem solitário estava tomando café em uma xícara de porcelana branca. Ele usava um longo casaco de lã cor de carvão, seu cabelo grisalho estava impecavelmente penteado e um relógio de couro marrom destacava seu pulso. Ele estava calmo, sereno, como se observasse o mundo através de uma lente diferente. Quando Grace entrou, ele olhou para cima. Ele não viu uma mulher pobre. Viu uma mãe, uma guerreira, uma figura cansada, mas digna. E nos olhos dos pequenos, viu algo que não se compra. Maravilha pura, crua e intocada. Grace caminhou timidamente até o balcão. Seu olhar pousou em uma pequena cesta ao lado da caixa registradora. Uma placa dizia, sobras de ontem $1,50, restava apenas uma baguete, um pouco mais dura, mas ainda dourada. Ela enfiou a mão no bolso, fechou os dedos em volta das poucas moedas e sentiu-as frias na palma da mão. Olá, esta varinha ainda está disponível? Ela perguntou em voz baixa, quase trêmula. A caixa, uma jovem com um sorriso educado, mas distraído, assentiu. Mas antes mesmo de pegar o pão, o homem no fundo da sala se levantou. Ele se aproximou silenciosamente sem pretensão. Ele fez um gesto discreto em direção à vendedora, que o reconheceu imediatamente. Ela assentiu silenciosamente. Este gesto foi o sinal que ele às vezes fazia para se contentar, sem mostrar, para oferecer, sem impor. Ele apontou para alguns doces na vitrine. Adicione 2 brioches, 4 croissants e um pão fresco. Eu fico com eles. Grace se virou, atordoada. Olhou para ele, confusa, quase preocupada. Não, senhor, eu não posso aceitar isso. É demais. Sério, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Ele sorriu para ela com uma gentileza encantadora. Não é um presente, ele disse com uma voz calma, serena, quase paternal. E é uma troca. Você me deixa te pagar o café da manhã. E em troca, você me deixa me divertir na companhia de pessoas de verdade. Ele olhou para as 2 meninas, que nem ousavam tocar nos pãezinhos oferecidos, como se fossem desaparecer a qualquer momento. Não costumo ver rostos como o seu nesta loja. E isso é uma pena. Suas palavras eram simples, mas eles carregavam um peso invisível, um peso feito de anos, feridas, memórias. Carro Mason Reed, este homem de olhar gentil, não nasceu rico. Cresceu nas ruas, em abrigos, sem pais nem referências. Sabia o que era passar fome. Sentir-se um extra num lugar lindo demais. Sabia também que às vezes, um único gesto podia reacender uma vida inteira. Grace sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Tentou contê-las, mas sua garganta se apertou. Não havia piedade ou condescendência nas palavras daquele homem, apenas ternura e respeito. Então ela aceitou, não sem lágrimas. Ao redor de uma pequena mesa de madeira, longe da agitação da padaria, uma atmosfera suave se instalou. O aroma reconfortante de café quente pairava no ar, misturando-se ao de chocolate quente, preparado especialmente para as 2 meninas. Emily e Chloe bebericavam suas xícaras em silêncio, aquecendo as mãos. Mason observou Grace por um instante, com o olhar fixo nela com uma gentileza discreta, mas profunda. Ele quebrou o silêncio. E o que você faz para viver, Grace? Sua voz era calma, calorosa e sem julgamentos. Grace olhou para baixo, brincando com sua xícara, então respondeu com uma voz trêmula, mas honesta.
Faço trabalhos domésticos, 3 empregos de meio período para conseguir sobreviver. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu cuido das minhas filhas sozinha. O pai delas morreu há 3 anos, em um acidente de trabalho. Ela fez uma pausa, seu olhar perdido por um momento no vapor que subia da xícara. Às vezes sonho com outra coisa, com uma vida diferente. Mas, fazemos o que podemos. Seguimos em frente da melhor maneira possível. Mason assentiu lentamente, parecendo atento. E qual era seu sonho, Grace? Ele olhou para ela gentilmente, como se quisesse que ela ousasse acreditar nisso. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, então sussurrou quase inaudivelmente. Abra uma pequena confeitaria. Um sorriso fraco e triste surgiu em seus lábios. Eu adorava cozinhar quando era mais nova. Adorava misturar os ingredientes, sentir o cheiro da baunilha e da canela. Mas agora, não tenho tempo e não posso me dar ao luxo de treinar ou comprar um forno de verdade. Um silêncio se instalou, carregado de emoções não expressas. Mason enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou um cartão de visita. Amanhã de manhã, vá aqui, disse ele, entregando-lhe o cartão com um sorriso cheio de promessa. É um centro de treinamento que eu apoio pessoalmente. Lá você encontrará treinamento gratuito em confeitaria artesanal. Ele gesticulou em direção aos pequenos. Eles também oferecem cuidados infantis enquanto você aprende. Então ele conclui, com a voz cheia de seriedade, mas de esperança. Se você concluir o programa, uma vaga estará esperando por você em uma de nossas padarias. Os olhos de Grace se arregalaram, como se quisesse ter certeza de que o que estava ouvindo era real. Um lampejo de descrença misturado a uma centelha de esperança surgiu em seus olhos. O porquê? Sua voz estava trêmula, carregada de emoção. Mason sorriu para ele, com a ternura reservada às almas feridas, mas dignas. Porque há muito tempo uma mulher entrou em contato comigo quando eu era morador de rua. Ele olhou para baixo, como se estivesse vasculhando suas memórias. Ela me deu pão sem esperar nada em troca. Ele olhou para cima, procurando os olhos de Grace. Prometi a mim mesmo que se um dia tivesse condições, retribuiria esse gesto. Então, calmamente, ele acrescentou. Hoje é a minha vez. Grace sentiu lágrimas brotarem dos olhos. Não era pena. Era um gesto humano e real, uma mão amiga em pleno inverno. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar novamente. Na manhã seguinte, quando o sol mal estava nascendo sobre Detroit, Graça Turner ela agarrou o cartão de Mason como um talismã contra a dúvida. O centro de treinamento ficava em um prédio modesto, mas acolhedor, aninhado em um bairro de classe trabalhadora onde os rostos falavam de luta e esperança. Assim que entrou, foi envolvida por uma nova atmosfera, calor humano, sorrisos genuínos e uma energia gentil, mas determinada. A equipe o recebeu gentilmente, cuidando de suas filhas Emília e Chloe, que foram confiados a uma creche brilhante, colorida e cheia de brinquedos. Um porto seguro onde podiam rir e aprender enquanto sua mãe se recuperava. Grace, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia mais sozinha. A cada dia, descobria os segredos da confeitaria artesanal, a textura da massa entre os dedos, a magia do fermento crescendo, o cheiro inebriante do pão quentinho direto do forno. Aprendeu a medir com precisão, a trabalhar com paciência e amor. Mas mais do que isso, aprendeu a confiar em si mesmo. Os 6 meses seguintes foram uma mistura de luta, dúvidas e pequenas vitórias. Grace acordava de manhã não para escapar da pobreza, mas para construir um futuro. Seus olhos brilharam e suas mãos antes cansadas recuperaram o vigor e a graça de uma artista. Todas as noites, ela voltava para as filhas com um novo sorriso, uma história para contar e o orgulho de sentir que estava progredindo. Emily e Chloe falavam com entusiasmo sobre seus dias na creche, e a mãe sabia que essa estabilidade era um tesouro inestimável. Quando seu estágio chegou ao fim, uma vaga o aguardava em uma padaria no mesmo bairro. Essa modesta padaria, aninhada entre um café e uma pequena livraria, logo se tornou seu segundo lar. Grace se dedicou de corpo e alma. Cada pão que moldava trazia a marca do seu esforço, cada brioche perfumado contava uma história de resiliência. Ela trabalhava com um sorriso genuíno, sem arrogância, mas com uma confiança serena que encantava os clientes. Aos poucos, eles retornaram. Atraídos inicialmente pela qualidade do pão, permaneceram pela recepção calorosa, por aquele raro contato humano. Grace conseguirá transmitir em suas criações a gentileza e a força de uma mulher que havia perdido tudo, mas que nunca desistiu. O bairro parecia mudar com ela. Um simples gesto, um sorriso, um pão compartilhado. Tantos pequenos milagres que davam a todos a esperança de um amanhã melhor.
Um ano depois do seu encontro nesta padaria com o aroma da esperança, Maison Reed empurrou a porta do rabanada francesa. O lugar havia mudado, como se transformado por uma mão gentil porém determinada. A fachada havia sido reformada e um novo e elegante logotipo adornava a vitrine, Le Pendoré, gerenciado por Grace Turner. Esta simples inscrição carregava todo o poder de uma vitória íntima, de um sonho realizado. Maison examinou a sala. Lá, atrás do balcão, estava Graça radiante. Mais confiante e serena, ela sorria para os clientes com um calor natural, sem qualquer vestígio do peso que pesava sobre seus ombros. Suas mãos, experientes e delicadas, moldavam os pães com a graça nascida de uma paixão recém-descoberta. Ao fundo, perto de uma mesa banhada pela luz do sol que entrava pela janela, Emília estava lendo um livro, absorta em uma história da qual parecia incapaz de desviar o olhar. Ao lado dela, Chloe biscoitos cuidadosamente embrulhados, focada e orgulhosa de participar, como se entendesse a importância de cada gesto. Seus olhares se encontraram. Grace ergueu o olhar, encontrou o de Maison e lhe ofereceu um sorriso suave e agradecido. Maison assentiu lentamente sem dizer nada. Ele sabia que tudo havia sido dito, tudo havia sido realizado. Poucos meses depois, Grace anunciou o lançamento de Pão Partilhado, um projeto que lhe era muito querido. Inspirada pela generosidade que havia mudado sua vida, ela queria retribuir à comunidade o que havia recebido. Todas as noites, produtos não vendidos de padarias locais eram recolhidos e redistribuídos para famílias em dificuldades. Esse gesto simples, porém significativo, trouxe alívio tangível a dezenas de lares. Grace também contratou várias mulheres de origens semelhantes à dela, mães solteiras, ex-moradoras de rua ou jovens em reabilitação, oferecendo-lhes emprego, treinamento, mas, acima de tudo, dignidade restaurada. O programa cresceu e rapidamente se espalhou para diversos bairros carentes da cidade. Um círculo virtuoso foi posto em movimento, impulsionado pela força silenciosa de uma mulher que aprenderá a transformar dor em esperança. Um dia, durante uma coletiva de imprensa onde foi convidado a falar sobre as iniciativas filantrópicas que apoiava, o jornalista ousou perguntar-lhe: Sr. Reed, por que o senhor decidiu ajudar aquela mulher desconhecida, Grace Turner, há um ano? Por que investir tempo e dinheiro em uma pessoa em vez de em ações mais amplas? Maison sorriu, olhando para longe, como se a resposta viesse de suas memórias mais preciosas. Porque às vezes oferecer pão a uma mãe é muito mais do que simplesmente dar comida. Ele fez uma pausa, cheio de emoção. Está devolvendo a dignidade a ele. Um silêncio caiu sobre a sala. E com dignidade, ela pode reconstruir tudo. Ele acrescentou simplesmente como um juramento. Todos. Esta história é uma homenagem à força das mulheres, ao poder dos pequenos gestos e à beleza da esperança compartilhada.